O nosso estudo de hoje exige que a gente volte um pouquinho no tempo e que a gente se aproxime da época em que Jesus esteve conosco. Por quê? Porque sua chegada na Terra concretizava uma série de previsões que foram feitas sobre o nascimento dele. Sim, 16 homens que viveram antes de Jesus e que são conhecidos dentro do texto bíblico pelo nome de profetas, fizeram previsões daquilo que aconteceria no amanhã com Israel. E entre as previsões que eram feitas sobre o que aconteceria com, com o Estado de Israel e com a sua própria história, muitos previram sobre a chegada de um homem singular, que viria com algumas características fantásticas que mudaria o curso da história do próprio judaísmo. Este homem, que ele foi previsto pelos vários profetas, ele está presente na história do judaísmo desde 1000 anos antes do seu nascimento. Sim? O, o rei Davi, quando fez seus salmos, deixou nos salmos algumas informações muito interessantes sobre esse que viria a ser o Messias. E eles, então, esses homens todos, eles vão aparecer numa janela de tempo que é um pouco diferente daquela que a gente poderia imaginar, porque nós, às vezes, pensamos assim: foram 16 profetas entre Moisés e Jesus, são 1.300 anos, então, nesses 1.300 anos, os profetas se derramaram entre esses um milênio e mais 3 séculos. Poderia ser assim, mas não foi. Esses 16 profetas que vieram antes de Jesus, embora eles tivessem 1.300 anos para que eles estivessem na história, eles vão se apertar num período bem mais estreito do que imagina. Porque 400 anos depois de Moisés, não tem nenhum profeta. Nos primeiros 400 anos, que vão de Moisés até Joel, que é o primeiro dos profetas, nada, não tem ninguém. E depois do último profeta, tem 400 anos do último profeta até Jesus. Então, se são 1.300 anos, e a gente tirou 400 mais 400 dá 800, os 16 profetas se apertam em 500 anos. É nessa janela estreita de tempo que todos eles estão colocados. E isso é muito singular, porque nós vamos ter muitos vivendo simultaneamente, sendo contemporâneos uns dos outros, e iremos ter também um período que não tem ninguém. 430 anos antes do nascimento de Jesus, não há nenhuma notícia de profetas. O povo vive uma solidão de notícias espirituais enorme. Existe uma secura de notícias celestes em Israel. Ninguém se apresenta como médium notável neste período para representar diante dos homens a vontade do Senhor. E isso foi muito impactante, porque o povo estava já se desesperando pela falta de uma notícia espiritual dos céus. E isso foi muito importante, porque durante esse período de 4 séculos de ausência, o povo ficou extremamente ávido por uma notícia que fosse poliana.
por algo que pudesse ser dito e que trouxesse consolo para os corações. E isso fez com que as profecias de Israel fossem lidas, relidas, aprendidas, decoradas, repetidas, e os judeus possuíam as previsões sobre o Messias todas na ponta da língua, porque eles tiveram 4 séculos sem nada. Então, tudo isso, Paula Simone, produziu no povo de Israel uma avidez muito grande pelas verdades espirituais. E é exatamente isso que vai fazer Jesus ser tão notado quando ele chega. As profecias que existiam sobre Jesus naquela época falavam sobre o Messias o seguinte, que quando ele viesse, ele não quebraria a cana que estivesse rachada. O que é uma cana rachada? É uma vara que trincou, que quebrou. Então, ele não esmaga, ele não destrói a cana que rachou. Ou seja, o Messias, quando viesse, não destruiria aquilo que está assim frágil, que está trincado, que está com fragilidades. Ele não vai destruir aquele que está tentando ainda sobreviver, apesar das suas fragilidades. É tão bonito a gente imaginar essas leituras que Isaías faz sobre o profeta, sobre o Messias, e ele diz, num outro momento, capítulo 53, no versículo 4, ele diz: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então, tinha-se uma expectativa de que o Messias, quando viesse, ele seria a resolução de todos os nossos problemas. Físicos, espirituais, políticos, sociais. Havia muitas expectativas com relação ao Messias. E quando Jesus veio, ele se encaixou perfeitamente neste cenário das profecias que foram apresentadas sobre ele. E foi fantástico que isso acontecesse, porque como tinha muita profecia colocada antes do nascimento dele, quando ele chega, ele vai se encaixando no perfil daquilo que estava previsto pelos profetas. E logo as pessoas começaram a chamar, ele é o Messias, é o Messias. Sim, ele é o Messias. E Jesus realmente ele veio com características que encaixavam perfeitamente a figura dele nessa figura do Messias que era esperado pelo povo judeu. Mas o povo judeu era um povo muito voltado para as confirmações espirituais. E uma das coisas que se pedia muito de qualquer pessoa que tentasse se apresentar como sendo mensageiro dos céus era uma coisa chamada sinais. As pessoas queriam que, se Jesus fosse o Messias, que ele desse sinais, que ele, me faz um sinal, ou seja, faz alguma coisa diferente para que a gente possa acreditar que você, de fato, é o Messias. Faz aí uma coisa para que eu me impressione com você. E não tardou para que Jesus fizesse vários sinais para que as pessoas acreditassem nele. Ele mesmo dizia: os sinais que faço é para que acreditem em mim. Porque se eu viessem os sinais, as pessoas não acreditarão que eu sou o Messias. E um dos grandes sinais que Jesus fez foram as curas, né? Jesus curou muita gente. Curou cegos, aleijados, pessoas com processos obsessivos, outros com doenças de pele. Curou pessoas perturbadas espiritualmente.
e usou as técnicas mais diversas para curar. Curou alguns, Juraci, sem que ele tocasse nas pessoas. As pessoas, simplesmente tocando nas vestes dele, ficaram curadas, como a mulher hemorroíça. Curou à distância, como o servo do centurião. Curou com a palavra simplesmente, como curou o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Curou com saliva, como ele fez com algumas curas que ele produziu. Curou com saliva e terra, como ele fez com o cego de Betsaida. Ele fez várias estratégias de cura. E era impressionante o quanto que essas curas impactavam nas pessoas. E não demorou muito para que Jesus, que foi entendido como sendo o Messias, passasse a ser identificado como o curador. Ah, ele é o curador. Nós vamos atrás dele porque ele vai nos curar, ele vai nos trazer a saúde do corpo, ele vai cicatrizar nossas feridas. Isso era muito comum, as pessoas irem atrás dele em busca de um toque, de um olhar dele, para que elas pudessem restaurar a sua condição de saúde. Então, de Messias, ele passou a ser chamado também de curador. Ele era o Messias. Ah, sim, ele é o Messias, mas ele é também um curador, um homem que cura os enfermos. Só que, de cura dos enfermos, ele utilizou-se dessa estratégia para atrair as pessoas. E, em breve tempo, de curador dos enfermos, ele reunia as pessoas e passava seus ensinamentos para os que o seguiam. Então, assim, ele não era simplesmente um Messias, porque ele era um homem que fazia fatos extraordinários. A sua condição de ser um homem que portava um conhecimento que nunca alguém tinha ouvido antes, fazia com que ele fosse visto de uma maneira diferente. Ele que já era Messias, deixou de ser visto apenas como Messias, passou a ser visto como uma espécie de curador, e com os ensinamentos que ele nos trazia, Guiomar Pinheiro, com os ensinamentos que ele trazia para nós, ele passou a ter uma terceira denominação. Ele que já havia sido conhecido como Messias, que havia sido chamado de o curador, agora era chamado de o mestre. Por quê? Porque ele trazia para Israel ensinamentos que nunca Israel havia conhecido, como, por exemplo, a ideia do perdão. O perdão ele não era conhecido, não era conhecido. O perdão é citado 78 vezes no Antigo Testamento. Mas dessas 78 vezes que ele é citado, Luciene, somente uma é perdão entre duas pessoas. Todas as demais é perdão de Deus em relação aos homens. A única história de perdão entre duas pessoas está na história de Esaú e Jacó, que são irmãos, e que havia uma história estremecida entre eles, e no final Esaú perdoa Jacó. É a única história no Antigo Testamento de perdão entre pessoas. Mas são irmãos, né? São irmãos. Mas perdoar quem não é irmão, perdoar um inimigo, isso não existia no cenário do pensamento judaico. É lógico que, se você for pegar o pensamento de Krishna, o pensamento de Buda, de Hermes Trismegisto, de Sócrates, vai achar. Vai achar. Mas em Israel não tinha esse tipo de ensinamento. Era olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Havia um desejo muito grande de se procurar a justiça e não a misericórdia na relação entre as criaturas. Então ele se tornou um mestre impressionante porque ele propunha o quê? O amor. Não, não adianta a violência, perdoa, ama. E ele dizia assim:
Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Da onde vem o alívio? O alívio vem da proposta do perdão, que deixa tudo muito mais leve, não carrega peso. Não faça a sua vida tão pesada carregando peso. Solta. Eu te proponho o perdão e o amor. Então ele era, assim, um mestre impressionante e os seus discípulos ficavam maravilhados com a doutrina que ele trazia. Mas, na medida em que ele foi sendo levado para essa visão de mestre, uma visão de que ele era capaz de ensinar coisas que nunca se havia visto antes, não demorou para que as pessoas começassem a vê-lo com um outro olhar. Ele, na verdade, sendo mestre, foi conduzido em função das circunstâncias sociais e políticas que ele viveu, ele foi conduzido à crucificação, e foi uma surpresa muito grande quando as pessoas se deram conta de que o mestre havia sido crucificado, que aquele que representava todas as esperanças havia sido crucificado. Mas ele reapareceu da morte. Ele conviveu durante 40 dias com os seus discípulos após a sua crucificação. E isso foi muito impactante, porque sua crucificação se deu publicamente. Ninguém poderia dizer, não, ele não morreu, porque a morte foi pública, exposto diante de toda a sociedade, para que ninguém questionasse se ele teria ou não desencarnado, Maria Helena. É aí que entra a importância daquela crucificação, daquela execração pública de Jesus, para que ficasse claro de que ele havia verdadeiramente morrido. E quando ele reaparece depois da morte, ele ganha uma visão totalmente diferente. Ele não é mais simplesmente o nosso mestre, porque agora ele é um ser maravilhoso. Ele é um ser extraordinário, porque ele venceu a morte, ele reapareceu após a morte. Então, isso trouxe para Jesus uma visão muito diferente. E logo no começo dessas manifestações que o cristianismo nascente apresentava, eles começaram a dizer que, sim, ele morreu na cruz para nos salvar, que sua morte na cruz representava a salvação da humanidade. E ele, então, de mestre, foi levado para a condição de Salvador. Como se Jesus fosse, na verdade, o Salvador das criaturas pela simples crença nele, e não por uma proposta de conversão aos seus ensinamentos. No século II da era cristã, houve um grande pensador cristão chamado Orígenes. Orígenes foi um cristão que, antes de ser cristão, conheceu o pensamento grego, que falava de reencarnação, de várias existências, falava da necessidade da transformação moral, da vitória do homem sobre suas imperfeições para que ele evoluísse e não precisasse mais reencarnar, libertando-se dos ciclos reencarnatórios. Esse era um pensamento que a escola grega tinha. Uma escola, Alcione Nesso, que não era, na verdade, grega, ela era egípcia. Os gregos pegaram esse conhecimento dos egípcios, mas também não era egípcia, porque ela era, na verdade, hindu. A Índia, que foi o berço do conhecimento espiritual, depois permitiu com que muitos dos seus grandes mestres reencarnassem no Egito, levando o conhecimento da doutrina secreta, que depois se espalhou para a Grécia. E quando Orígenes toma o conhecimento grego e esse conhecimento da doutrina secreta e olha o pensamento de Jesus, ele diz: este homem é exatamente o que procuramos.
Porque ele traz a síntese do que nós devemos viver para que a gente consiga se salvar. Então, o que Orígenes dizia? O ensinamento de Jesus é a proposta para que o homem se salve. É a síntese dos conhecimentos para a libertação da criatura humana. Para Orígenes, Jesus não era o Salvador. Não. Jesus era, na verdade, o grande mestre que ensinava o caminho como modelo e guia, mas não como se ele fosse o Salvador. Porque a ideia da época de Orígenes era que, uma vez entrado em contato com Jesus, Jesus salva a pessoa e ela está livre de todos os pecados e ela está salva. E Orígenes dizia, não. O contato com Jesus vai permitir com que a própria criatura se salve, para que nós vamos fazendo um processo de salvação passo a passo, Vera Porto. Um momento de salvação em que a gente mesmo vai transformando as nossas vidas e, no curso das existências, se liberta espiritualmente. A doutrina de Orígenes foi muito perseguida, porque ele propunha uma coisa que colidia frontalmente com o pensamento, né? O pensamento que a igreja, na época, possuía. Então, o pensamento de Orígenes ficou muito perseguido. Por quê? Porque Jesus tinha que ser visto como um salvador. Ele que já tinha sido visto como Messias, como um curador, como um mestre, precisava ser visto como o salvador da humanidade, Poliana, como o salvador. E como isso estava ficando complicado, eles começaram a ver como que eles poderiam fazer para que Jesus alcançasse uma percepção diferente. Nesse período, o cristianismo já havia saído de Israel e já tinha ido na direção do mundo pagão. O mundo pagão tinha vários deuses, né? O mundo pagão era cheio de deuses. Era muito fácil você ser um deus. Então, para dar a Jesus uma autoridade maior, ele foi alçado à condição de filho de Deus. Sim. Jesus deixou de ser simplesmente o Salvador para ser o Filho unigênito de Deus, o único que Deus criou. Então, ele tinha uma condição diferenciada em relação a nós. Nós éramos criaturas e ele, Filho de Deus. E aí, se você for percebendo, esse negócio vai afastando Jesus de nós. Aquela doutrina simples de amor, de fraternidade, despida de rituais, cheia de misericórdia, que amava o simples, o frágil, que não quebrava a cana que estava rachada, que não promovia a exclusão daquele que era pecador, que estava preocupado em buscar uma ovelha que tivesse se perdido. Essa doutrina ela foi lentamente se afastando da sua simplicidade. Ela foi perdendo a sua pureza e a gente já não enxergava mais em Jesus aquilo que ele era. E aí, dessa quinta situação, que era ele ser o Filho de Deus, ele foi convertido a uma coisa que foi terrível, porque a partir daí, nossa, o pensamento cristão se afastou de maneira definitiva da mensagem original. É quando Jesus é apresentado como o próprio Deus. Esse pensamento nunca caberia numa cultura judaica. Por quê? Porque na cultura judaica só tem um Deus. Não existe dois. Ninguém disputa com Deus. Deus, Cleusa, reina absoluto. Não existe ninguém para rivalizar com Deus. Nem existem outros deuses e nem existe um rival para Deus. Para o judaísmo, Deus é único. E esse Senhor soberano reina sobre todas as coisas indistintamente. Nunca, 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 mas nunca, nunca, nunca mesmo que a ideia de que Jesus é Deus poderia aparecer dentro de uma cultura judaica. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu fora do ambiente judeu.
quando a doutrina do Cristo alcança os lugares onde havia muitas histórias de paganismo, de muitos deuses, quando apareceu Jesus ali, para que as pessoas entendessem melhor o que era ele, ele foi levado à condição de Deus. Pronto. Jesus também é Deus, para que as pessoas pudessem entender. E ali, pronto, foi quando a coisa desandou de vez, Paula. Foi quando, ao estabelecer que Jesus era, na verdade, Deus, nós distorcemos completamente a ideia original do Messias. E aí, Paula Caleia, vai acontecer uma mudança muito grande. Nós vamos esquecer a mensagem de Jesus para cultuar o mensageiro. Olha que doído isso. Ao invés de nós olharmos para a mensagem de Jesus, nós vamos ficar fixados apenas no mensageiro. Então as pessoas adoravam a Jesus, mas já nem lembravam mais o que é que ele falava. Sua mensagem ficou esquecida, porque ele foi divinizado, tratado como um Deus, foi deificado e sua mensagem esquecida, porque o objetivo agora era cultuar Jesus e não seguir o mestre simples que viveu na região da Galileia. Nossa, como foi terrível isso para a história do cristianismo. Isso provocou uma espécie de fratura na história cristã. O cristianismo perderia o rumo exatamente nesse momento, porque a gente se afastou da mensagem original. Nós esquecemos o que é que Jesus pregava e fomos nos abraçar apenas com rituais, com paramentos, liturgias, cultos exteriores e o esquecimento amargo de tudo aquilo que ele havia pregado. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Mas poderia ficar pior. E ficou. Dessa sexta condição de ser visto como um Deus, dali para frente, as nossas percepções de cristianismo foram de ladeira abaixo. Porque de Deus ele se tornou um Deus guerreiro, infelizmente. Nós começamos a usar Jesus nos escudos para lutar, para subjugar outros povos para que acreditassem na nossa fé. Nós começamos a perseguir e matar os que não acreditavam no que acreditávamos. Veja que loucura! Em nome do amor, a gente começou a matar as pessoas. Então, nós pertencíamos a um exército que era cristão, se é que isso é possível de imaginar, e andávamos armados de espada para matar as pessoas que não acreditassem naquilo que Jesus representava. Ninguém nem sabia o que é que ele pregava, porque nesse período as pessoas não poderiam ter a Bíblia na mão. Ninguém podia ter acesso ao texto bíblico. O texto bíblico era proibido. Ninguém podia pegar. Gente, como que a gente conseguiu fazer isso? Eu não sei. Mas a gente distorceu a mensagem cristã de uma forma muito grande, Marilês. Muito grande. E aí, o islamismo, então, nós começamos a perseguir, tem que matar, tem que destruir, tem que atacar. Criamos exércitos, fizemos 9 cruzadas para tentar destruir o Islã. Quanta barbaridade em nome de Jesus nós produzimos, achando que ele era um guerreiro. Jesus vai nos dar a vitória sobre o nosso inimigo. Andávamos de espada, escudo, com brasões cristãos. Criamos ordens religiosas de guerra, os templários. Meu Deus! Quanta coisa a gente fez. E a mensagem de Jesus? Cadê a mensagem do Messias? Cadê o mestre? Hein? Cadê o mestre? Ele sumiu, porque nós distorcemos a ideia toda. Mas
nós ainda iríamos fazer pior. Depois que nós criamos um Deus guerreiro e combatemos os chamados muçulmanos, na crença de que eles deveriam ser derrotados e extirpados do planeta, nós entramos numa nova fase em que, além de nós destruirmos os nossos companheiros que acreditavam numa outra fé, nós passamos para uma fase seguinte em que a gente começou a destruir aqueles que pensavam como nós. Aqueles que eram semelhantes a nós, nós começamos a perseguir. Nós olhávamos para as pessoas e não acreditávamos nelas e começamos a perseguir as pessoas da nossa própria religião. Então, veja, é um período em que não só ele é um intolerante, ele é um guerreiro, como ele cai numa oitava condição. Agora, Jesus, o intolerante, nós começamos a queimar as pessoas. Nós fazemos fogueiras e queimávamos as pessoas que pensavam diferente de nós. Em 1415, nós queimamos Jan Hus, na cidade de Constância, na Alemanha. Ele era tcheco, ele era religioso da República Tcheca, mas ele teve umas ideias que colidiram com a igreja, então ele foi chamado a se esclarecer, e quando ele chegou lá no concílio de Constância, ele foi dado como culpado, Maria Helena, e foi preso. Ele ficou 2 anos preso num local que é bem próximo. O local onde aconteceu o concílio é um prédio bonito até, grande. E próximo do prédio grande tem um outro assim, pertinho, não é longe não, é uns 200, 300 metros. É o lugar onde ele ficou preso por 2 anos. Dali ele saiu para ser queimado vivo. Por que eles queimaram, hein? Porque ele pensava diferente. Muitos foram queimados, não foi só Jan Hus. Giordano Bruno, que achou que se as estrelas são numerosas e o Sol também é uma estrela, e se em torno do Sol tem planetas, em torno das estrelas deve ter planetas também. E se em torno do Sol tem um planeta que tem vida, em torno das estrelas, que são muitas, deve ter algum planeta que deve ter vida. Este raciocínio fez com Giordano Bruno, aos 30 anos, Maria Helena Souza, fosse queimado na fogueira. Os cientistas foram todos perseguidos, ninguém podia pesquisar nada. Os filósofos, então, coitados deles, não podiam pesquisar, não podiam questionar, não podiam pensar. O único pensamento era o que a religião ditava. E quem fosse médium, ai de quem fosse médium, esse estava perdido de vez. Quem fosse médium estava perdido. Se vocês forem ver, os médiuns nem viviam nas cidades, os médiuns viviam escondidinhos, né? Porque eles não podiam, os médiuns não podiam estar andando no meio do povo porque eles seriam mortos. Eles eram queimados na fogueira, eles eram chamados de bruxos, né? E eram queimados. Então, os médiuns, muito frequentemente, eles tinham que se esconder na floresta para viver. Não podiam viver no burgo. Se vocês olharem, a maga patológica, ela mora na floresta. Pode olhar. A Madame Mim também mora na floresta. O Merlin, do rei Arthur, mora onde? Na floresta. E aquela outra senhora, Rosângela Rigucci, aquela senhora simpática que hospedou Joãozinho e Maria quando eles se perderam na floresta, também era médium. Todo mundo morando na floresta porque tem medo de viver na cidade. Por quê? Porque uma onda de intolerância tomou conta. A Cuca do Monteiro Lobato mora na floresta. Muito bem, Rubens, é verdade. Então, por quê? Porque quem mora na cidade, se tiver alguma coisa de espiritual, vai ser perseguido e morto. Então, nós tivemos um período de muita perseguição religiosa, de muita coisa, e
E a humanidade não podia pensar, a humanidade não podia questionar, a humanidade não podia dizer o que pensa, porque se ela dissesse que pensa, seria morto, torturado, jogado numa fogueira, ou então apodreceria num calabouço, como aconteceu com a personagem Alcione, do livro Renúncia, quando ela questiona os poderes que existiam. Então, isso tudo vai mostrar para nós o quanto que nós, na verdade, fomos distorcendo a mensagem de Jesus, que de Messias passou a curador, de curador passou a mestre, de mestre passou a salvador, de Salvador tornou-se filho de filho de Deus virou Deus, de Deus ele virou um guerreiro, de guerreiro ele virou um intolerante. E foi exatamente aí, nesta condição de intolerância que ele está, que a humanidade começa a desenvolver um ódio da religião. Sim, vamos ter um período em que, nos bastidores da história, os homens se organizaram para dizer que as trevas haviam dominado a Europa e era necessário que a luz reaparecesse dentro do conhecimento humano, porque nós estávamos vivendo dentro da escuridão, do obscurantismo. E esse pensamento se chama iluminismo, e ele vai ser a base para a Revolução Francesa. Revolução Francesa vem, retira os reis franceses do trono e também retira o cristianismo da França. O cristianismo passa a ser perseguido na França. Não existe mais cristianismo durante o período revolucionário de Robespierre. Todas as obras da igreja, todas as propriedades foram confiscadas para o Estado. E uma nova religião surgiu na França, chamava-se o culto à razão. Jesus foi banido do pensamento francês. Nunca mais a Inquisição matou ninguém na França depois da Inquisição. Não houve mais. Por quê? Porque a Revolução Francesa retirou também a religião do cenário dos homens daquele período. A religião foi entendida como uma coisa horrível, terrível. E aí, nesse momento, vamos encontrar a nona expressão que Jesus apresentou para todos nós. Ele passou a ser o proscrito, aquele que deve ser rejeitado. E Jesus, depois da Revolução Francesa, torna-se um perseguido. A religião é vista como uma coisa perniciosa. Existe um grande escritor alemão desse período, chama-se Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach é o grande pensador do ateísmo do século XIX. Ele nasceu no mesmo ano de Kardec, 1804. E ele vai propor a extinção da religião, porque a religião é uma desgraça para a humanidade. Resultado: uma onda de materialismo como nunca a Terra tinha visto varre o planeta. É a primeira vez na história da humanidade que o homem decide marchar sem Deus. Nunca tivemos isso. Todas as culturas, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, sempre teve religião. De uma forma, de outra, diferente, mais ou menos parecido com o que a gente tem como verdade, mas todas tinham a ideia de uma divindade. Mas quando chega ali no século XIX, a novidade é não crer em nada. E a gente vai entender por quê. Por que essa onda de ateísmo, de negação da religião? Por causa do medo, né? Religião passou 1.500 anos massacrando a ciência, 1.500 anos enforcando a filosofia. Eu estou falando 1.500 anos porque é 1.500 mesmo. No ano 415 da era cristã, não falei 1.400, falei 400. No ano 415, depois vocês peguem aí na internet para procurar, os cristãos mataram Hipátia, que foi a grande matemática grega.
uma mulher incrível, de conhecimentos fantásticos, porque Hipátia tinha um pensamento que não se encaixava no pensamento cristão. Ela é perseguida e morta. Ela morava na cidade de Alexandria, uma cidade que é banhada pelo mar. Os cristãos pegaram as conchas do mar e cortaram o corpo dela. Ela foi cortada com as conchas. 415, tá? 415. É muito tempo para que a gente esteja nesse processo de intolerância. Então, quando se soma tudo que a religião fez, decide-se que a gente deveria extirpar a religião do pensamento humano. Então, quando a gente olha hoje nas universidades, essa onda que os professores têm, não, 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 religião não, 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 espiritual não. Por que essa insistente negação das coisas espirituais? Medo, M-E-D-O-D-O, medo. Medo daquilo que a religião já fez na história da humanidade. Não querem que a religião volte a dar as cartas. Por isso, o Ocidente cauteriza todas as possibilidades de manifestação do espiritual. E aí surge essa nona expressão de Jesus, o proscrito, o perseguido, o rejeitado, o não aceito, o que não deve ser levado a sério. E a humanidade mergulha numa proposta horrível, que é o que está acontecendo hoje, né? Uma sociedade que tenta negar a existência de Deus, e está aí o resultado. Aumentou suicídio, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, afrouxaram-se os laços de família. Por quê? Porque se tem Deus, tem regra, né? Se tem Deus, tem regra. Se não tem Deus, não tem regra. Então eu posso me drogar, posso me prostituir, posso vender a minha casa com meus pais dentro, eu posso fazer o que eu quiser, não vou responder a ninguém, né? Então, as pessoas ficaram muito desejosas de uma sociedade sem Deus para viverem todos os seus excessos, só que a conta tem chegado. E a quantidade de perturbação que surgiu em função dessa tentativa de sociedade sem Deus não pode passar ignorada de todos nós. Olha hoje como é que está, pelo amor de Deus. Olha a humanidade como se debate nas sombras da dor. Meu Jesus! Se a gente pegar o livro Obras Póstumas, capítulo 31, da segunda parte, uma mensagem intitulada Regeneração da Humanidade, no 21º parágrafo, diz 4 coisas. Diz que quando chegar o período da transição planetária, nós encontraremos adoecimento mental como nunca vimos antes. Já está acontecendo. Também diz lá que, em função do adoecimento mental, as taxas de suicídio chegarão a níveis que nunca vimos. Também está acontecendo. Também diz nesse mesmo parágrafo que as próprias crianças se suicidariam. Nós já estamos vendo crianças se suicidando. E há uma quarta característica. A quarta característica é, no período da transição planetária, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos. Pessoas que, antes de morrer, já não podem mais ser consideradas vivas. Ah, quando a gente vê uma Cracolândia, meu Deus. Quando a gente vê uma Cracolândia. Eles ainda não encontraram a morte, mas não sou mais contado entre o número dos vivos. É lógico que existe recuperação, mas uma grande parte deles, Solange Fontoura, vai ter muita dificuldade para abandonar o vício. Mas a espiritualidade não ia ficar assistindo isso sem fazer nada. Quando a espiritualidade viu a onda de materialismo que se assomava do planeta, aproveitou a própria onda dos cientistas materialistas, aproveitou o próprio período do materialismo para trazer dentro do materialismo a doutrina mais espiritualizada que já se teve antes, a doutrina espírita.
A doutrina espírita, ela é uma doutrina que nasce da pesquisa que os materialistas faziam para entender o fenômeno mediúnico do século XIX. E quanto mais eles pesquisavam, mais impressionados eles ficavam com a veracidade dos fenômenos. Eu tenho uma obra aqui em casa, chama-se Afinal, Quem Somos? Bem ali, vou pegar. Esta obra é uma obra, ela não tem para vender mais, é uma obra difícil de achar, só encontra em sebo. Afinal, Quem Somos, de Pedro Granja. Essa obra, olha, Monteiro Lobato aqui, tá vendo? Aí a Cuca vive na floresta e o Monteiro Lobato está aqui presente no prefácio dessa obra, Rubens. Ele tem um capítulo só das opiniões dos cientistas. São 82 cientistas que vão mostrando as suas ideias sobre a visão do fenômeno espírita. Maravilhoso. Muito bem. Então, a gente vai ter ali uma mudança muito grande, uma guinada. Por quê? Porque na hora em que a doutrina espírita chega, ocorre uma retomada de Jesus. Kardec retoma Jesus. E aí vai acontecer uma coisa incrível. Tcharam! Kardec vai oferecer Jesus sem aquelas camadas que haviam sido postas. Ele vai buscar a mensagem, vai puxar a mensagem. E a definição que Kardec vai oferecer de Jesus é uma definição que ninguém antes deu. Vai chamar Jesus de modelo e guia para o homem. Modelo e guia. Por que modelo e guia? Por que ele não é só modelo? Por que ele não é só guia? Porque guia é guia e modelo é modelo, gente. O que faz o guia? O guia, ele leva você pelo caminho. E o modelo é a referência. Se eu tiver só a referência e não tiver como chegar lá, não adianta nada. Eu olho como é, mas cadê a receita para chegar lá? E se eu tiver só a receita e não souber como é o resultado, eu também não sei. Então, ele é modelo e guia, porque ele é modelo como referência e guia porque ele tem a condição de nos guiar. Todo guia, ele é guia porque andou ali primeiro que nós e sabe o caminho, sabe qual é a melhor forma de chegarmos ao destino. Por isso que é guia. Então, o Kardec apresenta Jesus como modelo, que é aquela referência lá, modelo e guia. O guia ensina, o guia diz, não, por ali é melhor, não vai por esse caminho que dá errado, melhor é por ali. Jesus modelo e guia. Ele despe a figura de Jesus de todas essas outras vestimentas, não é? Que aconteceram ao longo da história. E reencontramos um Cristo despido de todas essas questões e que se aproxima do Jesus original, modelo e guia. O Evangelho segundo o Espiritismo, e ele ia mostrar exatamente ele como guia, um manual para que você consiga chegar a um processo de transformação, mostrando aonde está a excelência do ensinamento de Jesus e a conexão de seus ensinos com as verdades espíritas. Essa seria a 10ª, quem já se perdeu, estou na 10ª. A 10ª definição de Jesus que a gente teve ao longo da história. Jesus, modelo e guia. Mas Leon Denis iria nos trazer a 11ª conceituação de Jesus. No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis oferece uma nova proposta do que é Jesus. Ele oferece para nós a informação de que Jesus é o governador planetário. Meu Deus do céu, que coisa linda! Ou seja, ele tira Jesus daquela ideia de que ele nasceu em Nazaré, que a relação de Jesus conosco, Neide Pereira, que essa relação surgiu quando ele nasceu na Palestina. Não! Quando ele diz Jesus é o governador planetário, ele vai buscar um conceito hindu
que está presente no Mahabharata, que tem 5.000 anos. No Mahabharata existe um conceito lá chamado Narayama. Narayama, o governador do mundo. Os hindus dizem que existe um espírito que governa o planeta, o Narayama. Então, Leon Denis ressuscita esse conceito dentro do espiritismo, dizendo que o Narayama, o governador planetário, existe e ele é Jesus que acompanhou o orbe desde seu surgimento até os dias atuais. Olha como alarga o entendimento de quem é Jesus, e quando a gente pega a obra A Caminho da Luz de Emmanuel, ela vem e carimba exatamente isso, mostrando já desde o primeiro capítulo a beleza de Jesus como sendo o governador planetário. Nossa, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é um negócio espetacular. Eu acho isso estupendo, mas não resolve. Não resolve, sabe por quê? Porque a Europa não está nem aí. A Europa não está nem aí. A Europa hoje vive um problema muito grave. Materialismo lá, cada vez maior, desinteresse pelas ideias cristãs. Por quê? Porque eles viveram os horrores das cruzadas, os horrores da Inquisição. Eles têm os lugares. Aqui houve a matança de São Bartolomeu. Aqui era a Praça da Concórdia, onde nós guilhotinávamos as pessoas. Os incidentes das batalhas dos cruzados com os muçulmanos estão vivos na história da Europa. Então, é muito mais difícil para eles enxergarem Jesus o que nós enxergamos, porque nós não vivemos esse período aqui, né? O nosso período no continente americano é um pouquinho depois dessas histórias, então a gente acabou não tendo tanta presença dessa leitura tão amarga. Olha, o Ivan traz uma contribuição muito boa para nós. É assim, ó, foi necessária a era do materialismo extremo para nos livrarmos do fanatismo religioso da Idade Média. O que será necessário para nos livrarmos do materialismo e nos espiritualizarmos? Muito boa. Olha, Ivan, você lembra quando a gente era criança e que tinha que levar uma cartolina para a escola? A gente levava a cartolina toda enrolada assim, né? Ela ia toda enroladinha. Quando chegava lá na escola, a professora dizia, olha, tem que abrir a cartolina para que você comece a fazer o trabalho. Não adiantava a gente pegar a cartolina e esticar a cartolina na mesa, que se esticasse a cartolina, ela enrolava de volta. Qual era a forma de nós conseguirmos desenrolar a cartolina? O que a gente fazia? Enrola a cartolina ao contrário. Quando você soltar, ela fica aberta. Então, para que a gente pudesse vencer essa onda de fanatismo religioso da Idade Média, a gente foi para o outro extremo, né? Foi para uma negação absoluta. Tem um livro de Joana de Ângeles chamado Libertação do Sofrimento, que é um livro muito interessante, e no capítulo 2º dessa obra ela diz o seguinte, que o materialismo do século XIX poderia, o materialismo do século XIX, ele poderia ter combatido o fanatismo, e seria muito bom se ele tivesse feito isso. Nossa! Se o materialismo combatesse o fanatismo, ele seria espetacular, mas ele não combateu o fanatismo. Ele combateu o fanatismo e combateu a religião. Tá, mas sem religião a gente vive também. Mas ele combateu o fanatismo e combateu a religião. O fanatismo está certo, tem que combater mesmo. Mas ele combateu a religião. Aqui ele se excedeu, mas ele fez uma coisa pior. Ele combateu o fanatismo, ele combateu a religião e ele combateu uma coisa que ele nunca poderia ter combatido, que é a espiritualidade. Aí foi que ele se atrapalhou. Porque ele poderia ter dito assim, olha, o fanatismo não, religião, tudo bem. E a espiritualidade, tranquilo. Ou perseguisse a religião. Pronto, persegue a religião. Porque sem religião a gente até vive. Mas perseguir a espiritualidade foi uma burrice muito grande.
Porque a humanidade vive sem religião, mas ela não vive sem espiritualidade, gente. Não vive. Olha como é que a gente está hoje. Olha a situação que a gente está vivendo hoje na humanidade, porque nós nos afastamos da espiritualidade. Olha o que está acontecendo hoje. Eu vou contar duas coisas que estão acontecendo hoje. Vocês prestarem atenção, vocês vão ver. As pessoas sentem uma carência enorme de religião, mas elas não podem falar de religião porque a religião está banida do pensamento ocidental. O que eu vou fazer para eu falar de espiritualidade e eu não posso falar de religião? Então a gente inventou um negócio chamado autoajuda. A autoajuda é a tentativa de falar de coisas espirituais sem utilizar termos espirituais, sem falar de religião. Então, nós dizemos assim, por exemplo, amiga, joga para o universo, não fica com raiva, joga para o universo. Esse joga para o universo é perdoa, perdoa. Mas eu não posso falar de perdão, porque isso vai ligar com Jesus, então eu joga para o universo. Ou então a pessoa diz assim, o universo conspira a nosso favor. Para não dizer, não te preocupa que Deus está cuidando de nós, não posso falar Deus, então eu falo que o universo conspira a nosso favor. São estratégias que a autoajuda tem para cobrir uma lacuna que o ser humano tem sede, que é a sede de espiritualidade. Não tem jeito. Sem espiritualidade, está aí como é que nós estamos. Olha o jeito que a sociedade tem. Olha o quão perturbado nós estamos por estarmos distantes de tudo isso, Tiago Barros. O fato de nós termos nos afastado de Deus nos trouxe doenças que a gente nunca imaginou que poderia ter do ponto de vista emocional. Estamos muito doentes emocionalmente. E eu disse que eram duas coisas, agora eu vou falar de uma segunda. Um outro fenômeno que acontece hoje. As pessoas querem falar dos ensinamentos de Jesus, mas elas não podem falar Jesus. Então, o que elas fazem? Elas usam uma estratégia para falar do que Jesus pregava, mas elas criam uma outra embalagem para o mesmo conteúdo. Então, elas estão chamando hoje de estoicismo. Não, porque você tem que aprender a ser estoico. Como é que você é estoico? Você não precisa se apegar às coisas materiais para que você não tenha muitos bens, aprender a distribuir o que você tem, a não ser apegado. Isso era o que Jesus dizia. Você também, o estoico, ele não se desespera diante do que acontece, ele leva com naturalidade as perdas que ele tem. Jesus também falava isso. E também ele não se entristece demais quando ele tem uma situação negativa, não se alegra demais quando tem uma situação positiva. Mas esse é o nome de Jesus. Só que para eu não dizer que é religioso, eu digo, não, isso é estoicismo, não, isso aqui é autoajuda. Vai até a metade do caminho, mas não vai até o final. Então, acaba sendo uma solução de meio caminho, mas já é um progresso dentro de uma sociedade tão materialista como a gente vive hoje e viveu no século XX também. Mas eu só falei de 11, né? Eu falei do Leon Denis, mas tem uma última, poxa, que é, eu acho, a mais bonita de todas. Joana de Ângeles, na série psicológica, ela reapresentou Jesus para nós. Só que ela reapresentou Jesus, Tiago, de uma maneira que a Europa pode absorvê-lo, a Europa materialista pode absorvê-lo. O mundo ocidental também pode absorvê-lo. O mundo científico pode absorvê-lo. O mundo filosófico. Ela deu um conceito para Jesus que ninguém deu antes. Olha como ela chamou. Ela chamou Jesus de o terapeuta divino. Gente, é fantástico isso. A série psicológica tem 16 livros e o primeiro deles chama-se Jesus e Atualidade. Por que é Jesus e Atualidade o primeiro volume da série psicológica? Porque você precisa apresentar o terapeuta para os pacientes. No livro Jesus e Atualidade, Joana pega 20 capítulos e pega 20 frases de Jesus e mostra terapia para a depressão. Vinde a mim todos que os achares cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Aí ela discute isso. Terapia para a ansiedade. Não os afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então ela vai pegando
para a mágoa. Aí ela vai, reconcilia-te com teu adversário quando estás a caminho com ele. Ela vai pegando trechos do evangelho e vai mostrando, olha o que o terapeuta disse. Então ela não apresenta Jesus como Messias, como mestre, como curador, como nada. O terapeuta, como se ele fosse um psicólogo, como se ele fosse Cleide Soares, um psicólogo para nós, que senta do nosso lado e diz, fala, qual é o teu problema? O que é que está acontecendo? Não consigo lidar com a minha mãe, que problema. Aí ele te ouve e os ensinamentos dele são a chave para a libertação da criatura. O terapeuta divino, que eu poderia chamar o terapeuta divino, Poliana e Adriana, Marisa e quem mais? Eu poderia dizer Jesus, o médico das almas. É lógico, porque o terapeuta não cura corpo. Já viram algum psicólogo? Essa ferida aqui, nós vamos passar um remedinho aqui e tal, para essa micose. O remédio do psicólogo entra pelo ouvido. O remédio do psicólogo entra por aqui, pelo ouvido. Ele cura, então, não é o corpo, ele cura a alma. E quando a alma cura, o corpo cura. Gente, isso é fantástico demais, Salete dos Santos. Isso é fantástico demais. Jesus, o terapeuta divino, é o médico das almas, o psicólogo dos nossos corações, que tem uma proposta de conduta, de orientação para o nosso processo de adoecimento emocional, baseado no Evangelho. Pega o Evangelho. Não pegue o Evangelho como uma proposta teológica, Anselmo Duarte. Não pega. E ele, tomando o cálice, levantou e disse: não, esquece isso. Não são essas as questões que nos interessam. O que nos interessa é a proposta, Luciana. É a proposta. Jesus, o meu terapeuta. Então, assim, eu estou passando por um problema muito grave, eu estou cheio de problema, meu Deus, preciso arranjar um psicólogo. Quer um bom psicólogo? Você quer um bom terapeuta? Pega Jesus. Mas não é um Jesus de teologia, é um Jesus que ouve, aquele Jesus que senta do lado. A série psicológica de Joana é exatamente a releitura do pensamento de Jesus como a terapia da alma. Para uma sociedade que se debate hoje no materialismo, que está desesperada na depressão, que está sofrendo horrores com ansiedade. Ansiedade já se tornou o principal problema nos consultórios de psicologia, tá? Antes era a depressão. A ansiedade, passou a depressão já. Então, nós estamos extremamente doentes, vazio existencial. Gente, eu não sei por que eu vivo, qual é o propósito da minha vida. Então, eu preciso de um sentido para o meu existir. Pegue a obra número 9 da série psicológica, Amor Imbatível Amor, e vá procurar um sentido para a sua existência. Eu tenho um sofrimento muito grande, eu não sei, meu Deus, como é que eu me liberto do sofrimento. Pegue a obra número 3, pegue a obra Plenitude e descubra o caminho dodécuplo para que você se liberte do sofrimento. Eu queria entender por que eu tenho essas doenças, por que meu corpo é assim. Está com um problema de saúde, quer entender aonde isso conecta com a alma? Pega a obra número 6, chamada Autodescobrimento, mergulha nela e vai entender os mecanismos da relação entre corpo e mente. Tem conflitos existenciais? Então pega a obra Conflitos Existenciais, Conflitos de Família, pega a obra número 13 e vai estudar os conflitos existenciais. Quer entender essa sociedade louca que a gente vive, materialista? Mergulha na obra número 2, O Homem Integral, bebe o que tem lá dentro. Quer compreender as várias correntes de filosofia, de psicologia, as ondas de psicologia? Se você quer, então procura a obra número 5, O Ser Consciente. Bebe o que tem lá dentro,
para que você descubra Alessandra Tatiana Inácio Gomes. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo uma coisa maravilhosa. Olha, a Ranúzia fala uma coisa que é legal, que quando a boca fala, o corpo sara. Tem uma que eu conheço, que é parecida com essa, acho que é filha dessa aí, que diz assim: a criatura começa a sarar quando ela começa a ser ouvida. Ela começa a sarar quando ela começa a ser ouvida. Basta que você ouça, não precisa nem dizer nada. Preciso colocar para fora o que eu sinto. Então, meu Deus, o que foi que Jesus fez? Ele não ouvia as pessoas? Senta aqui, o que houve? O que foi que houve com você? Aconselhamento. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o que nós temos na mão. Não é para a gente ficar pegando Jesus e ficar lendo como se ele fosse simplesmente um amontoado de palavras cabalísticas que eu tenho que decorar para dizer, olha, sabe o que ele disse? Que nesse momento ele falou isso, mas no grego a palavra... Gente, se a gente fizer isso, a gente vai se perder. Isso chama-se movimentos de distração, que é eu me empolgar com o estudo de Jesus e não mergulhar na minha terapia. Eu tenho que estudar para a minha terapia, não é estudar para dizer, não, a parábola do bom samaritano está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e a ela se segue a passagem de Marta e Maria. Gente, não é para isso. O Evangelho não é para isso, pelo amor de Deus. O Evangelho não é para isso. Onde você compra, Solange, qualquer casa espírita tem. Mas se você for na internet, tem um monte de site que vende livro, não posso dar nome porque é privado. Se você for na internet e botar aí, bota assim, série psicológica Joana de Ângeles, você vai achar muitos lugares vendendo. Aí você compra. Você pode comprar um volume por vez, você não vai ler tudo de uma vez. Compra um por vez, vai lendo devagar. Poxa. Então, aí a gente vai entender Jesus como nosso terapeuta, gente. Está passando da hora da humanidade descobrir isso. E assim, volto a dizer, não é um Jesus para estudar como se ele fosse do aspecto religioso, um Jesus religioso para eu me converter, para ele ser o meu salvador. Não, não é isso não. É meu terapeuta. São as palavras que ele disse trazidas para o meu cotidiano, para que eu me cure efetivamente das dores que eu trago dentro da minha alma. Essa é a proposta da doutrina espírita, que a gente descubra em Jesus nada daquilo que a gente estava vendo antes. Ah, ele é o Messias. Ah, ele é um curador de corpos. Ele não é nada disso. Ele é o médico da alma. Isso parece novo, né? Isso parece novo. Mas consulta Isaías, vai lá no Antigo Testamento, pega o profeta Isaías. No profeta Isaías, capítulo 53, versículo número 4, diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Nós demos uma volta imensa, quase 3.000 anos que Isaías se distancia de nós, são 2.700 anos de distância. E agora que a gente está entendendo o que é tomar sobre si as nossas enfermidades e carregar as nossas dores. Porque ele, como terapeuta divino, faz esse processo. Sim, Alcione, no livro Renúncia, ela nos propõe que o evangelho tem que ser conhecido, sentido, tem mais um, acho que são 4. Ele tem que ser conhecido, estudado, parece, sentido e vivido. Ele tem que ser vivido. Um Jesus do cotidiano, não é, Ranúzia? Um Jesus do cotidiano. Trazer Jesus como sendo aquele nosso confidente, aquele terapeuta que não nos diz, mas você fez isso? Que nos ouve simplesmente e ajuda que a gente encontre as soluções serenamente nas nossas vidas. Aceitar o nosso lado sombra, fazer as pazes com a nossa escuridão e conseguirmos nos desembaraçar de tudo isso. O cristianismo se fortaleceu muito
quando foi combatido pelos pagãos, sim. E o espiritismo, embora sendo combatido com mentiras por cristãos, não sei se é cristão, por pessoas que se dizem cristãs, como ele poderá manter pura a sua doutrina consoladora? Olha, ocorre o seguinte: durante o período que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos, e foram séculos que isso aconteceu, foi ali até o final do século, até o início do século IV era assim, o cristianismo era muito perseguido. Mas não se tem notícia em lugar nenhum da história que os cristãos, para se defenderem das perseguições, tenham criado, por algum motivo, uma espécie de milícia para matar os soldados que os levavam para os circos. É como se fosse assim, imagina, os cristãos entram na catacumba e fica um grupo de cristãos armados de espada na porta, porque se os soldados vierem, a gente vai matar os soldados. Nunca os cristãos se rebelaram contra os seus algozes. Eles nunca fizeram um exército para perseguir os pagãos. Os pagãos mataram todos os cristãos que quiseram e os cristãos nunca revidaram. Hoje, 2000 anos depois, cadê o Império Romano? O que aconteceu com ele? Cadê? Tão poderoso. Ele não existe mais. Ele desapareceu. E o cristianismo? E a mensagem de Jesus? Ela sumiu? Ela está cada vez mais forte. E nós estamos cada vez mais próximos de entender a essência dos seus ensinamentos para uma nova era para a humanidade. Então, quando você pergunta o que fazer para continuar pura a doutrina, é não procurar revide, é seguir na direção do que tem que ser feito, sem se amedrontar e continuar o trabalho sereno de divulgação, sem desespero e sem querer ser a religião dominante no mundo. Não. O que importa é sermos, na essência, puros naquilo que a gente sabe. Deixa que o tempo se encarregará de fazer as transformações que são devidas. A gente vai trabalhando, vai divulgando a mensagem, e assim que a gente vai divulgando, ela vai se espalhando no planeta e se tornando cada vez mais conhecida e mais capaz de transformar vidas. Então, minha querida Marisa, Jesus torna-se então o médico das nossas almas, depois de todas essas peripécias, e nos entrega essas verdades maravilhosas de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Cadê você, Marisa? Vem para cá. Nos entrega essas verdades maravilhosas de que ele tomou sobre si. Marisa, vem para cá. Já cheguei. Que maravilha. Ele tomou sobre si. Jorge, que maravilha. Adorei a comparação da cartolina. Quando você falou para nós do lado, quer dizer, simbolicamente, o caminho que a gente estava percorrendo não está correto. Nós temos que virar, mudar o caminho, que aí nós vamos conseguir seguir no caminho de Jesus. Isso foi o entendimento, achei muito lindo. Uma comparação simples, simbólica, mas que nos trouxe grande ensinamento, né? Eu que agradeço a oportunidade, não é? E aí deixo com você, para você ver com o pessoal do centro. Tá bom? Será que temos aí mais alguma pergunta, né, Jorge? Vamos ver com a Vamos ver. Poliana se Se tem mais tiver, alguma a gente... dúvida, porque foi bonito demais. Foi abençoado, como disse aí.
a mensagem. Inês. Aqui no salão, todos estão agradecidos pela oportunidade e mandando abraços, e que essas reflexões ganham vida, né, em nossas ações, em nossos pensamentos, e que possamos manter a divulgação da doutrina espírita dessa forma simples e pura, né? Jorge, muito obrigada por estar aí conosco nessas comemorações dos 105 anos do Centro Espírita Augusto Silva. Agradecemos muito a colaboração do canal do YouTube, a Rádio Web Fraternidade, né? Nós tivemos aí mais de 150 pessoas participando do Brasil todo, né? E a gente sabe que essa live vai ser replicada, compartilhada, assistida, reassistida, né? Receba muito o nosso carinho e a nossa gratidão. Se alguém tiver mais algum comentário no chat, né, mais alguma observação, fiquem à vontade. A gente tem um comentário da Luciana Rufato, né? Destacando a importância da casa. E você pode fazer a prece para nós, por favor? Quem faz a prece, eu ou Marisa? Você, Jorge. Eu? Nós temos que aproveitar Okay. o restinho das suas vibrações, da sua energia. Então vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre querido, o quanto te agradecemos por haveres nos trazido para conhecer a mensagem espírita, a fim de que as verdades contidas na doutrina consoladora retirasse dos nossos olhos as vendas que nos impediu de contemplar a majestade da tua doutrina. Ajuda-nos assim, Senhor, a interpretarmos nos nossos dias os teus ensinamentos, apresentando-nos não como lidadores resolvidos da tua causa, mas como almas enfermas que somos, que encontramos em ti a cura para as nossas feridas. Deixa, Senhor, que nos aproximemos humildemente do teu evangelho e que recolhamos nas páginas sagradas que tu nos ofereceste de ensinamentos divinos a orientação perfeita para a cicatrização das nossas feridas. Aceita-nos assim entre os teus lidadores, a fim de que as nossas fragilidades e limitações não sejam impeditivos para que possamos perceber as possibilidades de serviço que tu nos ofereces no grande trabalho que temos para realizar na humanidade. Agradecemos-te assim, Senhor, pelas luzes que depositas em torno dos nossos passos e as bênçãos que tu nos ofereces através dos teus ensinamentos, para que nos libertemos das nossas próprias imperfeições e alcancemos a felicidade que já reside dentro de nós em germen, na medida em que nós busquemos, de fato, identificar os nossos corações com as luzes do teu evangelho. Abençoa assim os nossos melhores propósitos, Senhor, e guarda os nossos corações na tua doce paz. Que assim seja. A nossa gratidão, Jorge, por esse momento, e que Jesus continue sendo a luz, a iluminar o seu caminho, da casa aí que você frequenta e do trabalho tão bonito que você tem feito aí na internet, nas redes sociais, levando essa palavra de consolo que as pessoas tanto necessitam. Uma abençoada noite para você. Fique em paz.